após a interação entre Miltiades Marinax, filho do bilionário grego, e torcedor vascaíno viralizou na internet, muitos têm se perguntado se foi um sinal positivo do interesse do bilionário no Vasco. Martelo batido pela CBF e mais uma atuação desastrosa do Vasco no Campeonato Brasileiro. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. É claro, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição, um salve para você, uma excelente semana, apesar do resultado desfavorável na última partida. E falando desse jogo, mais uma atuação pífia do Vasco, mais uma atuação desastrosa do Vasco. O problema não é o resultado, o problema é como é construído esse resultado, como o Vasco aceita esse resultado. Mais uma derrota, mais um resultado de mais uma goleada após o jogo contra o Botafogo. A gente avalia, analisa o Cuiabá, que estaciona um ônibus ali na área do adversário, não permite que o Botafogo venha se infiltrar, venha correr muito risco, embora o goleiro do Cuiabá fez boas defesas, mas a forma que o Cuiabá se comportou contra o Botafogo poderia ter perdido de 1-0, de 2-0, mas não ser atropelado, como o Vasco foi atropelado no Nilton Santos, como ontem o Fortaleza permitiu que o Vasco ficasse com a bola. O Vasco, em certos momentos, teve mais posse de bola no jogo, aliás, inteiro, do que o Fortaleza. Principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o Vasco teve 67% de posse de bola contra 33% do Fortaleza. E nessa questão, o Fortaleza permitiu o Vasco ficasse com a bola, mas não deixava que o Vasco viesse a agredir. E o Vasco não conseguiu aproveitar essas oportunidades. Então, mais uma atuação. Eu quero saber, torcedor, a sua opinião. Avalie aqui o trabalho do técnico Rafael Paiva. Deixe a sua avaliação. E eu pergunto a você, torcedor, quem é o principal culpado por essa queda de rendimento do Vasco? Nos últimos 10 jogos, são apenas 2 vitórias. É o presidente Pedrinho, é o técnico Rafael Paiva, ou é a atuação dos jogadores, que fisicamente está mal? Jogadores que demonstram em campo uma falta de vontade. Me desculpe aqui a palavra, sendo muito sincero, falta o T maiúsculo. Vou dizer assim, vou colocar assim em respeito aqui às crianças que assistem o vídeo, às mulheres também, mas falta o T maiúsculo. Falta vontade, falta, sabe, a coletividade, o objetivo. Cadê aquela mentalidade do vencedor que era pregado no vestiário? O Vasco prestes a poder se classificar por uma pré-Libertadores. Agora vai ter que brigar por uma vaga na Sul-Americana. Independente se o jogo era fora de casa, o problema é como se perde. O problema é o comportamento em campo, que deixa o torcedor indignado, que deixa o torcedor chateado, revoltado. Uma avenida nas laterais, uma marcação por distanciamento social da parte defensiva do Vasco. O único que salva nesse time é o Léo Jardim e o Verratti, mas a bola não chega, não tem criação. Não tem como. O posicionamento do Vasco, a forma que o Vasco joga já está manjada pelos adversários. Os adversários já sabem que vai ser lançamento na área, cruzamento para o Verratti, tentativa para o Verratti, que muito mal é acionado no jogo. Porque o adversário já entende que o jogo do Vasco ofensivo são bolas para o Verratti. São bolas alçadas na área, lançamentos na área, na tentativa desesperada. E aí? Jogadores que se mostram cansados em campo, sem vontade de estar no Vasco, outros jogadores que têm um contrato estendido, contrato renovado. Não dá para entender esse planejamento. Não dá para entender a forma que o Vasco vem se planejando, principalmente para a próxima temporada. Como é que o Vasco vai disputar uma Libertadores da América? Como é que o Vasco vai disputar uma Sul-Americana com um time limitado? É isso que eu gostaria de perguntar, embora a pergunta ontem do Lini, que foi muito inteligente, quando o Payet e o Coutinho estarão prontos? Será que vai precisar de mais uma data FIFA? Porque agora tem a data FIFA. Fisicamente, o Vasco mal preparado, mal administrado. Fisicamente. A parte física do Vasco muito abaixo. E os jogadores que valem milhões para a folha salarial do Vasco não correspondem. Quando Coutinho e Payet estarão prontos? Essa foi a pergunta do amigo ontem. A primeira pergunta na coletiva. Aí a resposta é que o time não se encaixa, que o time não se encontrou, que o time não se encaixou. É sempre a mesma narrativa que o torcedor está cansado. Então a gente vai parar aqui para trazer as informações, as notícias, mas representando aqui o torcedor. Eu queria saber, até seria uma pergunta na próxima coletiva, ou para o Pedrinho, ou para o Paiva. Eu sei que essa parte não se diz respeito ao Paiva, mas eu perguntaria isso. Se entre o Pedrinho, o Paiva, Marcelo Santana já houve uma reunião para planejar 2025. Porque a janela de transferência foi pífia. 3 meses para contratar um zagueiro, o Vasco não consegue contratar um zagueiro. Tivesse feito um planejamento, um objetivo de uma associação em massa para trazer um zagueiro, a torcida abraçaria. Mas nem isso foi feito. Poxa, é revoltante, galera. É revoltante. O Vasco em 10 jogos tem 2 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. E a pergunta é, até quando? Até quando? Mas o Vasco teve em vista dos últimos campeonatos. Isso é pensar muito pequeno.
Ah, o Vasco está em 10º lugar, em 9º lugar, é uma situação confortável para um time que brigou ano passado. Ah, foi um ano de recuperação para o Vasco. Isso é conversa para boi dormir, poxa. O Vasco é gigante, o Vasco é muito maior do que isso. O Vasco é muito maior do que isso. Ah, ficar em 10º e 9º lugar já tá bom, 43 pontos. Só de não lutar para não cair já tá bom. Até quando isso? Ano que vem vai ser a mesma coisa? 2026 vai ser a mesma coisa? Vendo os adversários contratando, o Vasco perdeu de 3-0 para um adversário que contratou, que foi forte no mercado, e ontem perdeu de 3-0 para um time que minimamente é organizado. Que minimamente é organizado e minimamente é bem treinado. Se não tem jogadores de ponta, de nome, mas é um time bem organizado, é um time bem treinado, que é pelo Vojvoda. Então o técnico faz diferença. Quando o técnico não faz diferença, as contratações fazem diferença. É isso que o Vasco precisa aprender. Bom, galera, ontem, pra gente trazer aqui logo a informação, teve uma foto logo após o jogo, o Miltiades Marinakis, filho do bilionário grego, mandou uma foto, um torcedor ilustre do Vasco, Zé Colmeia, e ontem ele mostrou essa foto, né? Tem até aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui o print, aqui ó, essa foto aqui, ó. Opa, vou voltar aqui agora pra encontrar pra vocês. Pronto, aqui ó, pronto, essa imagem aqui ó, essa imagem aqui, a foto da camisa da Força Jovem. O Miltiades Marinakis mandou essa foto em conversa, no privado, para o Zé Colmeia. Eu pergunto, o que você acha disso? Seria um sinal positivo? Seria mais um sinal verde? Porque o camarada tá curtindo o jogo, os torcedores do Vasco, passou a seguir o Vasco. Então, meu amigo, tem que chegar, quem é responsável por negociar, tem que chegar e perguntar, ô grego, o bilionário, o Marinakis, você tem interesse no Vasco? Ó, a gente precisa disso, disso e daquilo. Tem proposta? Porque muitas das vezes tem que cair esse ego, esse orgulho, e conversar, e negociar. Claro que não vai aceitar qualquer proposta. É claro que não vai aceitar bagunça no Vasco. Mas se o camarada tá demonstrando um sinal que quer comprar, que quer negociar, que tem um objetivo, que tem um projeto, que tem um planejamento, no mínimo, eles já demonstraram que entendem de gestão de futebol, que é o que tá faltando. Eu sei que no Vasco tem profissionais, eu sei que no Vasco tem pessoas que, poxa, não tem mau interesse, que não tem ali, que tá ali administrando o Vasco, que entende do Vasco, que é o Felipe, que é o Pedrinho, que eu sei que essas pessoas que estão à frente do Vasco hoje têm uma boa intenção, mas o Vasco também precisa de pessoas que entendam de gestão de futebol. Então se o camarada tá demonstrando ali um sinal positivo, então vale a pena, vamos marcar um café, vamos marcar um jantar, vamos falar sobre o Vasco, vamos falar sobre o futebol, porque no meu entendimento, quero saber a sua opinião, torcedor, ele vem demonstrando, é um sinal positivo do bilionário e do filho do bilionário querer uma aproximação com o Vasco. Bom, a CBF bateu o martelo e o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 29 de março. Portanto, martelo batido pela CBF, Brasileirão 2025 começando no dia 29 de março. Galera, rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, as informações atualizadas pra você ficar potente de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima.